Quando eu entro na escola das minhas filhas, eu não sei te explicar, mas é uma coisa que toma conta da minha alma, assim. Eu entro, eu gosto do cheiro da escola, eu gosto do barulho das crianças falando nos corredores, eu gosto daquela movimentação. E eles ajudam bastante, eles contam histórias. Se eu fizer contação de história, eu levo eles também, que, né, eles fazem a leitura dos livros, daí a criança fica... É muito impressionante, porque assim, parece que eles não me enxergam, eles só enxergam o boneco. Não importa se eu estiver falando assim com a minha voz do lado do boneco, eles olham pro boneco como se o boneco estivesse falando. A primeira vez que você consegue voltar pro seu país é uma emoção indescritível, assim. Eu não sei te falar o que você sente. Sua história de vida importa. Vivian, agora qual aquela dica de ouro para quem quer que os filhos falem português? Quem quer deixar essa língua nossa brasileira de herança para os filhos, que eles possam fazer? Bom, primeiro o que eu sempre digo é para sempre falar na mesma língua com a criança, né? Se você começou desde criança, desde pequenininho, só fala com essa criança em português, então você continua nesse ritmo. E aí você tem que começar a inserir sempre um pouco da cultura, né? Hoje você, por exemplo, vai fazer um bolo, aí você fala o nome de todos os ingredientes em português, né? Música sempre tocando, tá, gente? Deixa a Alexa lá ligada o tempo todo em português ou no carro, por exemplo, você pode sempre estar ouvindo música, porque querendo ou não, você pode pensar que a criança não está escutando, mas um belo dia ela vai começar a cantar aquela música que você pensava que ela não estava escutando. Então, música é muito importante e leitura, a exposição aos livros, sabe? Eu sempre falo para não subestimar um livrinho. Sabe esses livrinhos pequenos que eles usam no chuveiro, que é de plástico? E, geralmente esses livros eles só têm 4 ou 5 palavras. Às vezes é bola, é casa. Então, olha só, uma criança de 2 anos, ela já vai saber essas palavras: a bola, a casa, o barco, a pipa, sabe? Então, se você tiver condições, obviamente, de trazer os livros do Brasil quando você vai lá para uma visita, ou mesmo aqui, às vezes o consulado oferece um site, se você não tem condições de comprar, obviamente, eles têm uma estante lá no consulado com livros disponíveis para a comunidade. E sempre, 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 sempre mostrar para a criança como é a cultura do seu país, as coisas que você fazia quando era criança, principalmente contando histórias. As crianças têm muito interesse pelas histórias dos adultos. Então, assim, mesmo que você falar para mim, Vivian, eu só vejo meu filho no fim do dia. Então, é esse horário aí que você vai trabalhar. Se você, por exemplo, está dando banho no seu filho, você vai mostrando para ele, olha, agora você vai lavar o seu cabelo. Então, mesmo se a criança não fale em português, nada, cabelo, olho, se ele fala para você em inglês, você repete e volta para ele em português. Os seus olhos, isso, ou o seu nariz. Então você tem que falar devagar para a criança entender o que você está falando. E aquela técnica que eu já escutei, eu não precisei praticar, Aham. também nem sei se eu faria, mas que eu já escutei assim, não, se seu filho te pergunta em inglês, você fala, não entendo, desse jeito eu não entendo. Como que fala para forçar a criança a falar português? O que que você acha dessa técnica? Então, eu não sou contra, tá? Mas tem muita gente que é. Então eu acho que você tem que fazer o que você acha que cabe ali dentro da proposta que você está querendo passar a língua para o seu filho. Vivian, já fiz isso algumas vezes com as minhas filhas. Porque chegou um momento que elas não queriam falar. Então eu falava, eu não estou entendendo, você pode traduzir para mim? Só que, como elas não pensavam que eu falava inglês, Aí ficou mais fácil. ficou mais fácil. Então eu falava, você pode repetir para mim? Ou então vamos supor que ela venha e te faça uma pergunta: Can I have some water, please? Você pode responder de volta: Você quer água? Eu pego água para você. Você não precisa fazer a criança falar em português, mas você falou, entendeu? É porque eu vejo muitas crianças, elas entendem, eu acho que a maioria entende Mas não fala. português, mas tem uma dificuldade maior para Mas falar. porque elas têm, primeiro, elas não têm vocabulário para formar frases, por isso que elas não falam. Não é que elas se recusam a falar, porque elas têm vergonha. Você, quando começou a falar inglês, você não tinha vergonha de
de fazer a formação de frases, porque faltava Uhum. algumas palavras do seu vocabulário, a mesma coisa acontece com a criança. Então, você repetindo para ela, ah, você quer água? Ele vai falar sim, ou ele vai responder talvez yes, porque as crianças fazem isso, fala, Uhum. ah, sim, você falou sim, né? Você pode fazer assim com a Uhum. criança, porque eles entendem, eles são muito inteligentes. Sim. Então, óbvio, se você não quer forçar, eu já escutei, muitas pessoas vieram pra falar comigo e falaram: olha, eu não quero forçar meu filho, não é assim que eu trabalho. Tudo bem, mas você tem que desenvolver uma técnica para ele responder para você, senão ele vai só responder, entender o que você fala e não E vai não vai conseguir repetir, repetir. porque tem que praticar, porque até Sim, a língua, né, tem, músculos que, exato. de acordo com o idioma, não são desenvolvidos, né. Uhum. Tem Por um exemplo, eles não inglês que eu não consigo conseguem, falar. isso, world, aí não consigo, mas eles também não vão conseguir falar o ão, por É. exemplo, que é um som nasal que não existe em inglês, né? Uhum. É bem difícil para eles falarem olhar, li, olho, E né? também a conjugação verbal, né, É, a tipo, conjugação verbal é, aqui em casa eu sempre corrijo, aham. sempre. Corrijo assim, eu falo: "Não é E assim". tudo bem É, corrigir, né? eu acho que tem que corrigir É, e eu acho que o aprendizado envolve um certo sofrimento também, exato. assim, e é assim que acontece. Eu acredito, Óbvio, se eu você já vê que a respondi criança para tá meu ficando filho, travada, porque você tá, é, não é uma coisa é óbvio que se você você, não vai coagir seu filho: "Fala aham, português!" Não, mas não é uma coisa que a criança vai amar. exato. Você tem que ter o pai matemática ele vai ter que aprender também, Uhum. álgebra ele vai ter que aprender também. Então, Geografia, é, história, e vai ter que estudar para a prova e isso é a vida, entendeu. Então, eu acho que, mesmo que traga um desconforto, é válido eu e também. depende dos pais. Eu fico triste quando eu vejo e eu tenho amigos que os filhos, eu não sei se não entendem ou fingem que não entendem, mas responder em português é muito sofrido. Uhum. Eu acho que entendem, mas quando vão responder, responde em inglês, não consegue É, e fazer. o português tem uma dificuldade, né? Porque tudo nosso tem feminino e masculino. Então, é muito difícil. É uma das minhas primeiras aulas que eu faço com a criança, com o adulto, é explicar sobre feminino e masculino. Então, tem várias regras, né? Por que que essa é masculino, por que que essa é feminino. Não é só, ah, terminou com o é masculino, terminou com a é masculino e feminino. Não tem, tem várias outras Uhum. regras. Então, essa era uma das primeiras aulas que eu faço. E depois vai deslanchando, sabe? Eu gosto de fazer textos para eles responderem Em sobre português. tudo em português. E a criança, ela tá numa fase que ela gosta de aprender, né, Uhum. de aprendizado. E então, quando ela vê que ela conseguiu, também vai E o trazer um prazer adulto para ela. também, o adulto também, né? Eu adoro falar outra língua. E assim, tipo, não vem adulto para mim que tá ali porque alguém forçou. Ele tá ali porque ele quer. Você Então, vai concorda? ter uma dedicação, né. É, ele tem que ter uma dedicação, como qualquer, até para quem, né, uma dica para quem está querendo aprender inglês, não adianta você fazer uma aula por semana de 1 hora. Tem que ter uma exposição. Então, assim, às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não tenho tempo. Do carro até o trabalho, coloca uma música em inglês, coloca a reportagem em inglês, porque você está escutando, mesmo que você não esteja entendendo, o seu cérebro está registrando, porque a língua funciona assim. Uhum. Então, ele está registrando. Um dia você vai falar: nossa, eu já ouvi essa palavra. Você ouviu em algum momento da sua vida, ali no rádio, né? Então, nas reuniões das escolas, por exemplo, mesmo que você não entenda, é importante para o seu filho que você esteja lá. Sim. Porque acontece muito que as pessoas falam: ah, eu vou lá, eu não entendo nada do que a professora está falando. Nesse tema de imigrante, o desconforto que às vezes a gente tem que passar, com a questão da língua, né, eu também quando vi, eu não falava inglês, e eu vou te falar, o desafio na escola de você querer falar, querer defender alguma coisa do seu filho, querer entender, querer incluir e não conseguir. De estar ali numa sala, você foi do PTO, então você conseguiu superar isso, né? Então, quando eu entrei no PTO, eu falava inglês mais ou menos. Porque, ó, eu cheguei aqui em 2004, então as minhas filhas começaram a ir para a escola em 2008, não, mais, né? 7, 8, 9, 10. 2010. 6 anos, você não consegue ser fluente na língua, entendeu? Então eu não era fluente, mas eu tentava, eu Enfrentou. enfrentei. Mas é um É o enfrentamento mesmo, né? enfrentamento que faz É você meio ir pra aprender, guerra. é na dor, assim, é Uhum. na dor. E foi isso, eu falei, gente,
Meu marido nunca vai ali na escola, porque ele falava inglês, mas ele nunca vai, porque ele não tem tempo, né. Quem que era a pessoa que estava ali na linha de frente, no Você. combate? Eu. Então eu falei: "Eu vim aqui, porque eu quero trabalhar aqui". Eu lembro que a diretora falava umas coisas comigo, eu não entendia nada, nada do que ela falava. Eu pensava: "Ai, não tô nem aí, vou ficar". E fiquei 7 anos. E depois trabalhei como voluntária em outros lugares, então aquilo ali me ajudou bastante também, a desenvolver a língua, Mas sabe. teve que ter esse enfrentamento, né, Uhum. não dá pra, eh pensar não, ficar no conforto Não de dá. já que eu não falo, também não vou, Exato. Já que eu não porque falo. você se priva do aprendizado. E você se priva de participar de um momento Uhum, importante, né, na uhum. vida dos seus filhos, que é estar ali, né, na reunião da E faz escola. diferença pra eles, né. Faz, eu lembro que ela me falou outro dia: "Mãe, o dia mais feliz da minha vida foi quando você foi na escola ler o livro". Sabe quando você vai fazer a leitura? The Secret, Reader. É, Uhum. foi o dia mais feliz da vida dela. E eu lembro que eu estava tão nervosa, porque Não, eu você já tá. fui. E quando eu fui, eu não falava inglês Aham. ainda, mas eu estudei aquele livrinho ali. É. Que foi o livro, gente? Foi um daquele Pete the Cat. Aham. Que é difícil de ler, Eu sei que eu treinei. exatamente, mas é difícil. Eu lembro, eu li o Dr. Seuss, que é mais difícil ainda. É. E Porque aí tem umas palavras, inclusive, que não sim, existem. e aí eu me lembro que eu falei uma coisa, a criancinha levantou a mão e falou: "Ah, é assim que fala", e eu: "Ai, muito obrigada". Mas o que que a criança faz? Ela faz você não se sente julgada, né, quando uma criança está te corrigindo. Exato, é puro, então você É, eu estava bem. e E a tudo bem também se o adulto te corrigir, gente, eu acho que né. tudo bem, assim, depende. Hum. Tem adulto que te corrige com uma soberba e isso incomoda, é Ah, não, dolorido. sim, sim. Pra mim foi. Agora essa professora do Antônio, foi na primeira, ele estava no kindergarten quando eu fui. Ela foi maravilhosa, ela foi muito generosa. Eu falei: eu falei: "Eu quero participar, só que eu não falo inglês muito bem". Aí ela falou: "Não tem problema, então você lê esse livro e eu vou estar aqui para te ajudar". Aí eu falei: "Tá bom". Aí eu treinei, o Rodrigo me ajudou, o Antônio me ajudou e o comportamento dele foi lindo, assim, ele gostou, ele ficou do meu lado e, ai, foi muito bonitinho, porque eu vi que ele estava generoso comigo, Uhum. sabe. Ele sabia que pra mim aquilo era difícil Era difícil. e ele estava ali do meu lado. E também as crianças começaram a perguntar as coisas, ele ficou em pé na cadeira, porque na escola, não sei se nas É. crianças tem aquela cadeira e as Aham. crianças no circle, né. E aí ele ficou do lado. Quando as crianças levantavam a mão e perguntavam, era pra eu responder, mas ele respondia pra mim. Porque, né, Ele já falou: "Minha mãe não sabia. tá entendendo nada", aí eu chorando, a louca. Fiquei emocionada também. Ai, filho mexe com a gente, né. Muito. Filho e essa dor que a gente sente também, né, nesse processo. É um Isso fica em algum lugar diferente guardado. É. E eu tenho a sensação que tudo que é relacionado a esse contexto tá junto num lugar específico. Uhum. Eu já sei, já vou eu sentir isso aqui de novo. Você tem essa sensação no seu coração? De dor? Quando o lugar que vem a dor é relacionada a essa questão da imigração, ou do idioma, ou de algum se sentir menor por causa de não ser americana, no Ah, mesmo lugar, assim, de ser, sim. vai acumulando isso, né. Tipo, eu sinto isso até hoje, às vezes eu vou na escola das meninas, e agora a Maria Luísa é parte do marching band, né, coisa mais linda. Era o meu sonho que ela fizesse parte do marching band. Aí eu falei: "Ah, vou lá, já que eu era do PTA, vou lá, vou me inserir no board". Amiga, eles eram muito americanos pra mim. Eu não aguentei. Porque aí é a competição mesmo, né. Não, na verdade, os pais, eles fazem vários fundraisings para a escola. E um belo dia, eu me candidatei para ser a cortadora do tomate, porque ia ser o dia eles iam vender sanduíches, né? Uhum. E aí eu fiquei lá cortando tomate. E era assim, era a cozinha industrial da escola, então eu era no counter do tomate, e ali tinha os dois americanos, aqui tinha mais dois, aqui tinha mais dois. Eu não conseguia conversar com eles, porque não tem nada a ver. Panelinha, né. Então eu falei, eu saí de lá aquele dia me sentindo tão vazia, sabe? Eu falei: "Ah, eu não quero". Aí eu falei: "Malu, mamãe não vai fazer parte desse, tá, filha?". "Não, mãe, tudo bem, eu entendo". Eu falei: "Não senti ali, não me senti bem-vinda, não fui acolhida por eles", e eles queriam que eu fizesse parte do board, porque eu era do board da outra escola, né, então eles Uhum. queriam. Eu falei: "Não me senti acolhida por eles, eu não quero". Então eu não fiquei. Mas, elas entendem. Elas também não se sentem acolhidas às vezes, Na sabe? escola. Uhum.
Vivian, e no seu programa, como que você trata a questão da escrita? Porque, olha, o português, todo mundo fala, é uma língua mais complexa, por causa de toda a conjugação verbal diferente, do feminino masculino que você colocou, a riqueza de vocabulário que a gente tem, Uhum. e aí ter a primeira necessidade, que é a fala, o ouvir, como inclui a escrita nisso? Então, eu já trabalho os 2 ao mesmo tempo. Eu trabalho a escrita e a leitura, eu trabalho muito com leitura. Então, por exemplo, se a gente está lendo um texto, às vezes eu tenho que fazer uma tradução simultânea ali para a criança entender o que eu estou fazendo. Então, sabe quando chega no LH e a Uhum, gente faz o som do lhar? Geralmente uhum. eles tentam ler o H com o som de R, De ra, por né? causa do inglês, Então né? eu falo, olha, ali eu já explico a regra. Você explica 2 vezes, a pessoa já entendeu. Uhum. Na terceira vez, ela já não vai mais ler o R com o H com som de R, entendeu? Então, às vezes ele vai esquecer, obviamente. Então eu já vou trabalhando tudo ao mesmo tempo, é alfabetização com escrita e com fala. Então, é mais complicado, é mais complexo, vai demorar um tempo maior, mas pelo menos ele já vai sair dali com uma base, né? Porque meus filhos, eles falam muito bem português e entendem tudo, até sotaque diferente no Brasil, mas eles não escrevem. Eu acho que, assim, Mas eles se esforçariam, eles conseguiriam escrever erradamente, eu sabe? posso te falar uma coisa? Quando você der um livro pro o Antônio é o mais velho, né? Uhum. Dá um livro pro Antônio, um de fácil, tá? Nível 1, e pede para ele ler. Ele vai conseguir, sabe por quê? Porque ele sabe as palavras, Sim, e acho que entendeu? até o jeito que é alfabetizado aqui, com essa Aqui, questão da uhum, fonética, ajuda, né? ajuda. Como eles dividem a divisão Pelo silábica, som, né? sim, pelo som. Eu faço isso também. Muito pelo som. Eu divido a palavra. Falo, sabe como você aprendeu a ler na escola? Então, funciona mais ou menos assim em português. Então, a gente divide a palavra em sílabas e o essencial é que a criança saiba o som das vogais, né? Então, ele sabendo o som das vogais, já fica muito mais fácil. Porque às vezes ele confunde. Vamos supor, ele vai ler a palavra universo. Como que você acha que ele vai ler? Yuna, Universo. Não, ele não lê Yuna, porque ele sabe que aquilo é universe. universe, né? A mesma coisa. Então ele vai ler universo, entendeu? Uhum. Então você tem que mostrar para eles que as palavras começadas com U têm o som de De U. Então você tem que fazer A, E, I, O, U, sabe? Fazendo na sua boca mesmo para ele ver como funciona. Ele vai confundir várias vezes o E com o I, porque em inglês é I, I. sim, Então, ele vai confundir várias vezes, mas tem que, se você repetição. começar repetição desde pequenininho ali, ensinando o som das vogais para ele, vai ser muito mais fácil do que você mandar a criança lá com 7 anos, falando, ok, agora ele já foi alfabetizado em inglês, eu vou colocar ele para ser alfabetizado em português. Obviamente que tem tempo para fazer isso, né? Eu tenho crianças que eu Mas vai custar muito mais vai ser esforço, mais né? difícil, exatamente. Uhum. Para quê, né? Se você consegue fazer isso desde pequeno. E Então, o que que você recomenda, assim, separar uma hora do dia, sim, eu recomendo separar uma hora do dia, se não tem uma hora, os 15 30 minutos, minutos. 15 minutos? Exato. Pega um livro. Eu, quando não tinha livros em português, foi assim que eu comecei um site. Eu tenho um site, eu vendo livros em português, eu vendo jogos educativos em português. Foi muito difícil para trazer esses livros do Brasil para cá. Foi muito caro. Então, por isso, eu não consigo vender os livros por um preço menor do que estão ali, porque as pessoas às vezes me perguntam. Uhum. Mas eu não tinha acesso aos livros em português. Eu só conseguia porque a minha mãe mandava aqui, não tinha naquela E aí época, quando você elas eram tinha que pequenas. esperar a próxima remessa. Fazia a tradução dos Uhum. livros em inglês, traduzia todos. E elas não sabiam ler na época. Então eu inventava a própria história, sabe? Uhum. E eu trabalhei com elas desde pequenas. E às vezes as pessoas falam: ai, mas suas filhas falam porque você é professora. Eu falo: gente, mas isso não tem nada a ver. Eu não era professora delas. Eu era mãe, A mãe. né? Uhum. Então eu fiz o meu melhor, eu acredito que todo mundo consiga fazer também. Eu acredito que é possível, sabe? Mas tem que organizar, Tem que né? Tem uma organizar. dedicação mínima. Exato, tem que ter uma dedicação mínima para tudo, Exato. né? Você não tem o seu momento que é dedicado a você, que você vai lá, que você quer ter suas unhas bonitas toda semana. Então você Principalmente as brasileiras. né, estou falando de nós mesmos. Então, assim, esse momento é seu. Então, vamos achar um momento para se dedicar ao português. Aí vai ter que achar aí na sua agenda. Porque o que acontece aqui nos Estados Unidos? A gente tem esse costume, eu também, de colocar nossos filhos em milhares de atividades, né? Eles fazem. Aliás, isso é
E é um status, parece, né? Então tá, ele tem o dia da natação, ele tem o vôlei, ele tem a dança, e tá, Música, a música, o instrumento. instrumento. As minhas filhas, elas tocam vários instrumentos, então eu sei, né? Elas têm que se dedicar muito àquilo. Só que eu não deixei o português, entendeu? Eu não deixei. Eu me dediquei um tempo ao português. Qual era esse tempo? A hora de colocar para dormir, ou a hora do banho, na hora de comer. Você pode colocar Incluir na rotina. incluir na rotina, né? Uhum. Se você, mas meu marido não fala, eu entendo, ou às vezes a esposa não fala, mas a língua dele, o seu filho está aprendendo. Vivian, e qual a principal perda para os pais de não ensinarem o português para os filhos? Bom, eu acho que é uma perda emocional mesmo, é triste, né? Imagina você num outro país, tem tantas famílias que eles não sabem falar inglês, e daí se essa criança não sabe falar português, como que ela vai se comunicar com esses pais, por exemplo? Né? Às vezes nem o pai nem a mãe são americanos. Às vezes os dois vieram juntos do Brasil, tiveram os filhos aqui, e eu já vi casos da criança não conseguir se comunicar com o pai e a mãe. Porque às vezes fica muito em daycare, porque os Exato. pais trabalham o dia todo, Aham. então fica com pessoas que falam O inglês, dia vão para a todo. escola, É, e aí fica na escola, daí sai da escola, fica no aftercare, né, que é os estudos depois da escola, e daí esse pai vai pegar essa criança ali, 6 horas da tarde, né? Então ele vai ter o quê? Quanto tempo com essa criança ele tem? 2 horas, entre 6 e 8, né, até a criança ir dormir. Uhum. Então é nesse momento que você tem que reforçar a língua. E já é pouco, porque você não fica falando o tempo todo. É, você não fica falando o tempo todo. Então, eu acho que tem que fazer uma exposição maior, tentar fazer uma ligação com a família no Brasil, por exemplo. Eu já tive avós chorando na porta da minha sala de aula, porque veio do Brasil para conhecer a criança, e a criança chegou aqui, a criança não falava português. E ela estava chorando, falando: por favor, ensina português para minha neta, porque eu não consigo conversar com ela. E foi a coisa mais triste que já me aconteceu nesses anos como professora, porque você imagina o que é aquela avó não conseguir se comunicar com aquela criança? Aquela expectativa de conhecer, de vir, e depois não conseguir o Exato, não básico, né? conseguia o básico. Então, a criança vai perder essa conexão não só com o pai e a mãe, que não são americanos, né? Ela vai perder conexão com essa família também que mora lá do Brasil. E futuramente, às vezes as pessoas não pensam a longo prazo, mas outro dia até uma mãe entrou em contato comigo através do Instagram. Ela me falou: olha, meu filho acabou de ir para a universidade e o português ajudou muito, porque eles dão muita Valor, valor para a diversidade, sabe? Então, quando você vai escrever aquele currículo para poder currículo para aplicar. poder se aplicar para a universidade, você colocar lá que você fala uma língua, você já está na frente. Uma vaga de emprego, você já está na frente, porque você fala duas línguas. Se Uhum. você fala duas línguas, que é o português e o inglês, para você falar espanhol, é um Sim, passo, entende? As minhas filhas, elas não falam espanhol, mas elas conseguem entender muitas coisas por causa do por causa do português. português. Então, se elas se dedicarem ao espanhol, 6 meses elas vão conseguir falar, eu tenho certeza absoluta, porque a conjugação verbal é muito parecida, né? Muitas palavras são muito parecidas com o espanhol. Eles têm o feminino e o masculino. E o espanhol é a segunda língua dos Estados Unidos, né? Então, se você se dedica a ensinar o português para o seu filho, ele consegue aprender o espanhol, ele já vai ter 3 línguas. Versus contra uma pessoa que fala uma só. Sim, Numa entrevista de emprego, ele que é vai a maioria dos americanos, né? que é a maioria dos americanos. Falam só o Então, inglês. assim, às vezes, já aconteceu comigo, você me perguntou antes numa situação se eu já fui Discriminar. discriminada, e eu nunca tive essa audácia de responder para alguém, mas a pessoa acho que tirou sarro do meu sotaque, não me lembro exatamente como que foi que aconteceu, mas eu falei, porque você falou tal coisa errada, daí eu falei, e quantas línguas você fala mesmo? Né? Então, porque aquilo doeu em mim, sabe? Uhum. Porque assim, é igual você falou, às vezes a crítica, se ela for construtiva, tudo bem. Mas se A for intenção for realmente exatamente, se a intenção for corrigir, é é válido. válido. Agora, se a intenção for Humilhar? humilhar, daí você humilha também, né? Porque você, você
deixar tudo para trás e mudar para um outro país onde você não fala aquela língua é muito difícil. Tem que ter muita coragem. Então, ó, bate no seu ombro e se abrace todos os dias primeiro pela sua coragem. Mas aí não é porque você chegou no outro país que você tem que esquecer de onde você veio. Sim, e também prevenir para que seu filho não passe por isso. Pela mesma coisa que você passou. Uhum. É isso que eu sempre digo. Agora, qual a melhor técnica, na sua análise, para pais que têm línguas diferentes, eh, conduzirem o filho preservando a língua de cada um? Por exemplo, a mãe que é brasileira fala português, o pai que é americano fala inglês. Como que fica dentro de casa? O que que você aconselha? Então, é um acordo familiar aí, né, que eles vão ter que fazer. Cada um vai falar na sua língua. O pai americano vai falar inglês, a mãe brasileira vai falar português. Ah, mas ele não entende. Mas é aí que eu digo do acordo. É o acordo entre a esposa e o marido, as famílias, que eles querem que a criança aprenda a língua deles, o idioma deles. E às vezes, ou a esposa que não sabe falar português, ou o marido que não sabe falar inglês, ou vice-versa, um ensina o outro. Ou às vezes eles se matriculam nas minhas aulas também, né. Também tem Eu essa também parte. também tem essa parte. Eu tenho, pais que eu dou aula para o pai e eu dou aula para a criança, porque eles têm esse interesse em aprender a língua para quando vão no Brasil, conseguem se comunicar com a família da esposa, né, ou conseguem se comunicar com a família do marido e assim por diante, mas tem que ter um acordo, né. Não tem como perder nesse caso, todo mundo vai sair ganhando, né. Excelente colocação. E eu acho que é realmente assim, o cônjuge, né, o pai também, É, que não fala o português, tem que ter esse interesse, né, de aprender, porque se vai ao Brasil, é constrangedor também para quem está lá, para a família, eu vejo, avô, vó, todo mundo querendo se comunicar. se comunicar, porque nós somos acolhedores, É, né, então de trazer essa pessoa e às vezes quer contar uma piada, quer falar alguma não consegue, porque a é, pessoa não entende, então fica assim, você vai ser anfitrião sem poder de fato ser anfitrião. é. Porque a pessoa não fala a sua língua. Viviane, e qual o seu autor brasileiro preferido, assim? Bom, eu tenho vários, mas eu amo a Clarice Lispector, eh, o Machado de Assis, que é uma leitura difícil, né, mas quem não leu Dom Casmurro, né, na Uhum. vida? Quem? Nem que seja para Pra na aula de época nem Enem, literatura. né, não tinha nem Enem, Nem não, meu não Deus. tinha Enem, mas era, parte do Vestibular, sim. trabalho escolar mesmo, Sim. que a gente tinha que estudar. E, eu adoro Paulo Coelho, adoro. Mas não uso esses autores por enquanto nas minhas aulas, só se tiver um texto, de fácil entendimento e também depende do nível do aluno, né, ele tem que estar mais Uhum. avançado para conseguir fazer uma leitura dessa. Mas as crianças amam o Maurício de Souza, inclusive ele tem, 2 livros para falantes de português como língua de herança, chama Vamos Falar Português. Eu trabalho com esses livros nas minhas aulas, e trabalho com várias outras coisas. E na linha do Maurício de Souza, quais são os personagens preferidos, assim, A das crianças que Mônica. nunca tiveram contato? A Mônica? A Mônica. E, inclusive, uma das minhas alunas, o pai me contou que ela descobriu sozinha que o Cebolinha fala helado. Ah, E ela achou aquilo impressionante, sabe? Ela descobriu agora, ela tem 9 anos, e ela já tem essa percepção. percepção. Mas demorou. Olha, ela tem 9 anos, Descobriu lendo. descobriu lendo. E ela consegue ler e ela não conseguia falar. Por quê? Porque ela estava insegura. Uhum. Mas agora a gente começou a fazer as nossas aulas e eu falo: olha, eu sempre converso com os meus alunos. Eu falo: não estou aqui para te julgar, tá? Sem julgamentos. Não precisa ter vergonha, que a criança tem, né? Então eu falo: olha, tá vendo como que eu falo as coisas em inglês errado? Porque vira e mexe eu solto uma coisa errada, Uhum. né? Eu falo: você vai rir de mim? Não. Eu falei: então, eu também não vou rir de você. Não é esse o meu objetivo aqui. Então eu tenho essa conexão com os alunos, sabe? Até com o adulto, porque o adulto ele já vem assim, né? Com medo. Porque sabe que, ai meu Deus, sentei Sim, no banco da escola de novo. sentei Tem no isso banco. também, né? Exato, tem isso. Mas, então, a maioria dos meus textos, eu procuro essas atividades que a gente, na época que eu dava aula, era mimeógrafo, não sei se você Uhum. lembra. Mas Lembro, cheirinho de álcool. hoje em dia tem tudo ali digitalizado, então, geralmente eu trabalho com textos e interpretação de texto, com as palavras.
Então, assim, de um texto você consegue fazer uma aula inteira, Sim. né? Porque em um texto você tem lá 10 verbos, 20, 30, 40, 50 novas palavras. Então, dependendo do interesse da criança, eu trabalho matemática, eu trabalho ciências, eu trabalho história, mas a maioria é gramática mesmo, português. Uhum. Porque eu acredito que todo mundo, sabe aquela sensação de terminar de ler um livro, aquele cheiro, em Sim. português eu tô falando, né? Porque em inglês eles leem bastante, né? Principalmente Uhum. as minhas filhas, eu vejo que elas estão sempre com o livro na Sim. mão. Em português, no Brasil, em português, olha, no Brasil a gente não tem essa cultura Sim. É na diferente, né? escola, eu tô A falando. coisa de estrutura mesmo, né? É. Se eu vejo aqui, eu já morei em 3 cidades Uhum, diferentes e todas elas tinham uma library, assim, uma gigante. livraria fantástica, É, biblioteca, né? é, Uma biblioteca fantástica, pública, com um sistema que funciona, sim, de você pega, devolve, reserva, com atividades dentro sim. da Eu já library, trabalhei na biblioteca fazendo leitura e como voluntária ou como não? voluntária. Que bacana. É, e eles são muito receptivos aqui. Sim, eles esperam isso, é um É, serviço, a biblioteca é um serviço para a para a comunidade. É, comunidade que eles esperam isso a partir do tax sim. que eles pagam. Então é isso. Acho que o acesso à leitura aqui é incrível, funciona e, e é isso. E eu sei que muita gente, né, da nossa geração não teve acesso aos livros porque a gente não tinha dinheiro para comprar. E na biblioteca tinha um livro Uhum. para dividir para a cidade inteira, né? Então, Sem eu, contar é, tradições como na escola das suas filhas tem o Authors Day, que o dia que um autor vai na escola. agora já não tem mais, né? Porque elas já estão no high school. Uhum. Mas deveria. Eu acho que eles deveriam dar continuidade a esse trabalho incrível que eles fizeram com a criança. No kindergarten, no Aham, do pré até. elementary school, né? É, desde o pré até a O fifth oitava grade, série, até a oitava, no elas middle school tinham que ter também. um livro embaixo do braço, né? Eu falo que elas sempre estavam com o livro embaixo do braço. E depois disso, já meio que. Elas ainda têm que ler, mas eu vejo que não é tão cobrado mais. Então, é isso. Eu gostaria de. Eu quero. Meu objetivo é que todos os meus alunos cheguem ao nível para eu poder apresentar o Dom Casmurro para eles. Boa sorte. Eu acho que conseguindo ler, Já está ótimo. eles vão conseguir ler É. Dom Casmurro. Uhum, Porque se eles, principalmente se eles são crianças do ensino americano. é, Porque o Dom Casmurro é um livro que te prende ali já no primeiro capítulo, porque ele não sim. é tão difícil. Ah, mas é. Mas é. É, A assim, a linguagem, né? linguagem, sim, é para quem está aprendendo português, É, assim, para quem está aprendendo português, não. Tanto que a Mônica é difícil para eles lerem. Entendeu? A turma da Mônica, se você for parar para pensar, não é qualquer idade que consegue pegar um gibi e ler. É porque eu acho que o diferente. gibi, ele tem uma linguagem mais coloquial, É, que quem vem da cultura, que quem vem do aprender o idioma por estudar, talvez tenha até mais facilidade com o Dom Casmurro do que com o com gibi. o gibi. Por exemplo, Chico Bento, quem entende? O Chico Bento é Então, do interior, ele fala como existe eu, uma imersão né? cultural para poder entender. Exato. Não, ele não fala como você Não não, fala. filha. Mas ele fala, por exemplo, se o Maurício de Souza escreve então, ele não escreve então para o Chico Bento, ele escreve então, Então. Uhum. que é como a gente fala, se você for parar para pensar. Que às vezes eu explico para as crianças o seguinte, no verbo to be, você fala eu estou aqui? Ninguém fala eu estou aqui, todo mundo fala eu tô. Como? Então eu falo, olha, o correto é eu estou aqui, mas você vai ouvir sua mãe falando eu tô. Eu tô chegando, eu tô aqui, eu tô saindo. Ah, é verdade, eu ficava pensando que verbo era esse. O tô. Falei, Tô, tô tá. Ele tá, eu tô, ela tá, nós estamos. Aham, nós estamos. Entendeu? É isso, mas você tem que ensinar para a criança como ela vai ouvir. Porque senão ela vai falar: "Nossa, mas a minha professora não me ensinou isso? Ela É. me ensinou estou", Por né? isso aí o Maurício de Souza te dá material para essas horas, É, né? exato. Perfeito. É isso. Então eu trabalho da maneira como eles vão escutar em casa. Certíssimo. Vivian, e você tem ajudantes especiais, não é? Que você trouxe, apropriou aí do teatro de fantoche para deixar a aula mais interessante para as crianças? Sim, sim, sou eu mesmo. Meu nome é Marcos Roberto. Marcos Roberto, que lindo que você fala português aqui. Você já está falando alguma coisa em inglês ou não? Não, porque eu nasci lá no Brasil e a minha mãe, ela só fala português toda hora, o dia inteiro. E você canta? Sim,
Canta uma música pra mim. Ai, eu tenho vergonha. Ai, que gracinha, Bívia. E as crianças interagem na aula, Sim. você leva? Sim, Marcos Roberto, na verdade, quem me presenteou o Marcos Roberto foi o meu pai. Ele nasceu primeiro, ele tem já 15 anos. Ah, ele Todo é mundo adolescente. todo mundo na minha família tem um bonequinho desse, porque meu pai comprou um para cada um. Então, todos têm nome composto. Acho que o da minha irmã chama Ronaldo, se eu não me engano. Mas todo mundo tem. Porque a gente percebeu que as crianças interagem melhor com o fantoche. Aí, tá vendo? Você não consegue tirar o olho dele. Aham. Porque eu sou. Muito bonitão. E aí, quando, na época que as meninas eram bem pequenas, elas não me obedeciam muito, assim. E aí eu pegava o Marcos Roberto e falava, eu vou pegar o Marcos Roberto. O Marcos Roberto, ele é bravo, né? Ele tem um gênio, assim, mais Autoritário. autoritário. Então ele chegava e falava, vai! Aí saía todo mundo correndo, Ah, tomar banho e tudo. Daí, depois de um tempo, o meu pai me presenteou com a Maria Angélica. Todo mundo lá em casa tem nome composto, tá? Marcos Roberto, Maria Angélica, Ana Laura e Maria Luísa. Porque era para dificultar a vida dos americanos. sim. Só de pirraça. Só de pirraça. Então, o lúdico, né? Para quem não sabe o que é lúdico, são brincadeiras, né? Então, tudo que é ligado a brincadeiras, as crianças conseguem aprender muito mais facilmente, porque é o mundo delas, Sim. né? Então, você está ali brincando de casinha. Aí você vai falar, olha, aqui é o quarto, aqui é a cama, aqui é o tapete, aí você tem a mesinha de cabeceira, aí você tem o guarda-roupa, e você pode explicar tudo para a criança na brincadeira, né? Uhum. Montando a casinha da boneca Falando tudo e isso em falando tudo português isso. e tudo. E você também pode colocar, uma dica muito importante que eu sempre dou, você pode colocar etiquetas em volta da casa. Sabe, eu fazia isso para aprender inglês. Então você coloca na porta, escreve ali, porta. Ó, Toda hora que a criança passar pela porta, ela vai ler aquela palavra. é boa essa dica, vou Ai, fazer aqui. sim. Porque apesar que meus filhos falam, Eles ainda praticar a leitura. exatamente, para praticar a leitura, cadeira, cola na cadeira. Tem aqui até umas maquininhas que fazem as etiquetas que você pode colocar para não estragar também Sim. tintura, essas coisas. Então você tem que prestar atenção que material, porque depois todo mundo vai vir brigar comigo. Você manda É, etiqueta tudo, geladeira. agora tá saindo a tinta de tudo, então tem que tomar um cuidado em relação a isso. Mas quando você está preparando um alimento, você vai falando, né, Marcos Roberto? Marcos Roberto sabe tudo. Tudo, ele é um menino muito esperto e inteligente, né? Ele parece mesmo, Ele ser é. muito atento. Olha o olhinho dele. Sim. Ai, tá tudo no cabelo aqui, no meu cabelo, caindo no meu olho. Quantos anos você acha que eu tenho? Olha, você é tão esperto, eu tô achando que você já é teenager, você já é um adolescente, não Sim, é? eu tenho 17. Que gracinha! Você já é quase um Sim, adulto. eu já estou indo para a faculdade. E você já pode dirigir. Sim, Você, eu dirijo. qual carro você gosta? Meu carro é vermelho. Meu pai que me deu. Eu gostei de conhecer você também. Posso te dar um beijo? Pode. Eu adorei seu beijo. Já já quero conhecer sua namorada. Ela não é minha namorada, não. É minha irmã. Não, você não tem 17 anos? Ai, Você não tá dirigindo? Já já vai chegar uma namorada, com certeza. Pode. Adorei. Vivian, e essa garota mais linda e charmosa, com essa cara de inteligente, quem é? oi, eu sou a Maria Angélica. Muito prazer. Angélica, você é uma fofa, Obrigada. você fala português tão bonito. Obrigada. Eu nasci lá no Brasil também. E aí a minha mãe me colocou numa escola aqui só de português. Maria Angélica, você gosta da Turma da Mônica? Eu adoro. Sabe quem é a minha personagem principal? Quem? Magali. Também adoro a Magali. Então deixa eu ver se você sabe. Qual a fruta preferida da Magali? Melancia. Eu adoro a Você Magali. sabe o nome do gato da Magali? Não sei. Mingau. Faz sentido. É. Faz sentido o gato da Magali ser uma comida gostosa. Sim, teve um episódio que a Magali falou que ia comer mingau e o mingau ficou pensando que ela ia comer ele. Meu Deus! Ele ficou desesperado. E a Magali tem cachorrinho também? Não, só gato. E o bichinho da Mônica? Qual é o bichinho da Mônica? Ela tem um coelhinho de pelúcia, chama Sansão.
É mesmo. E o que que ela faz com esse Sansão? Ela faz umas coisas tão malvadas, eu nem quero contar aqui. Que fofa! E de onde veio a voz? Como você foi testando? Eu fui testando. Às vezes as minhas filhas dão risada, porque eu misturo a voz do Marcos Roberto na Maria Angélica, e daí às vezes do nada eu falo a minha própria voz no meio, daí elas falam, mãe, mãe. Aí eu, ai, desculpa. Outro dia a Maria Luísa, Marcos Roberto e a Maria Angélica sumiram, porque você viu, eu guardei eles num saquinho, e eles Uhum. foram parar numa caixa, que eu nem sei como eles foram parar lá dentro. Eles ficaram meses desaparecidos, a gente entrou em Meu pânico, Deus. porque É pensavam, um luto. era. Mas aí o dia que eles apareceram foi uma festa, todo mundo Imagina. feliz. O Charlie não gosta, meus cachorros não gostam muito deles, não, eles têm medo. Acho scary. É. E Maria Angélica, quantos anos você tem? Eu tenho 13. Ah, É porque caçulinha. o meu vô me trouxe do Brasil para morar aqui. Ah, que linda! E você gostou dessa família? Sim, E você é loira igual sua mamãe. igualzinho a minha mãe. Fofa, adorei conhecer você, Maria Eu também. Angélica. Depois você vai vir aqui que eu vou fazer uma entrevista, porque você é uma imigrante. Uau, eu vou amar. Você gosta dos Estados Unidos? Eu gosto, mas eu gosto mais do Brasil, Eu te entendo. É. Você é de onde no Brasil? de São Paulo. Adoro São Paulo. Eu nasci lá em Campinas. E qual time você torce? Corinthians, né? Timão, timão, Linda! Adorei. Ela é fofa. E Hum. eles ajudam bastante, eles contam histórias. Se eu fizer contação de história, eu levo eles também, que, né, eles fazem a leitura dos livros. Daí a criança fica. É muito impressionante, porque assim, eles parece que eles não me enxergam, eles só enxergam o boneco. Não Eu importa se eu estiver acredito, sim. falando assim com a minha voz do lado do boneco, eles olham pro boneco como se o boneco estivesse falando. É a arte, né? É muito Impressionante. legal. E você acha que você conseguiria fazê-los, ou você já tentou fazê-los em inglês? Eu já tentei, não é a mesma coisa, mas eu já fiz. E tudo bem, assim. Funciona? Funciona. As crianças Não, gostam se também. hipnotizam também. Sim, eu acho que é o fantoche em si mesmo que hipnotiza as crianças. Mas é difícil para eu fazer a voz com o timbre que eu uso E ainda no inglês. ainda no assim, inglês, então é, é bem acredito, difícil. cansativo, né? Aham. Com eles, às vezes, eu Exercícios. consigo fazer pouco tempo mesmo, porque como eu inventei aquela voz pro Marcos Roberto, é uma voz difícil de fazer que dói a cabeça. Acredito. Então Uhum. eu consigo fazer assim sessões de 10 minutos Curtas, no né? máximo, isso. A dela é mais fácil, porque é mais parecida com a minha voz Sim, estridente. feminina. Ela é Ela é feminina. feminina, mas a do Marcos Roberto é mais difícil. E é um fantoche de muita qualidade, né? De cor. Sim, Muito lindo. é muito lindo. Isso vai ficar para gerações, com Sim, certeza. com certeza. Se o Charlie não comer ele antes, né? As filhas vão ter Aqui, que. ó, Vai ser um tá vendo? sorteio. Comeu um pedaço do nariz e Uhum. do Charlie eles comeram a mão. É, mas todo mundo tem suas É, cicatrizes. todo mundo. Faz parte. Até os fantoches. Ninguém escapa. Mas é isso. Então, assim, a dica que eu gostaria de deixar é: não tem um fantoche desse, dá pra criar com meias, sabe? Dá pra fazer Uhum. fantoche com meias. As minhas filhas, nesse fim de semana, elas estavam ajudando um dos meus alunos e a escola sugeriu que eles fizessem um boneco de garrafa plástica. Então, elas criaram um personagem com a garrafa plástica. Então, você pega a garrafa, você faz a cabeça com a bola de isopor e colocaram uma roupinha nele de feltro mesmo, colado com cola quente. Então, dá para usar várias coisas a seu favor. Não precisa sair comprando se você não tem condições, porque às vezes as pessoas acham que Sim. tem que comprar, né? Obviamente que se você tiver condições e puder comprar livros, maravilhoso. Não pode comprar, escreve umas palavras numa folha para a Uhum. criança ler. Tem palavras muito fáceis: gato, pato, casa. Então, são palavras fáceis para a criança conseguir ler no primeiro momento, né? Ensina a elas a diferença entre o ele e o ela, o meu, o minha, né? Que essa é a parte mais difícil para a criança. Para quem nunca prestou tanta atenção assim, ou nunca Exato. ouviu tanto português, né? Não, porque na verdade o my em inglês É, é para para todos. todos. Então, o yours é para todos. Então, aqui pra gente é seu, sua, meu, minha, dele, dela. Então, é difícil, não é É, fácil. mas você sabe que eu não tinha prestado atenção nesse ponto do Uhum. feminino, ainda da conjugação verbal, sim. Mas meus filhos, acho que só de escutar, eles aprenderam.
Uhum. Não é uma coisa assim que eu tive que ficar corrigindo, Sim, como eu preciso corrigir a conjugação verbal. sim. A conjugação verbal, mesmo que eu corrija assim, olha, mais de 100 vezes toda hora, não é nós foi, Especialmente nós o passado, fomos. né? O passado. É, Então, mas eu tenho uma dica bem legal que agora foi até inserido os livros do Maurício de Souza já tem. Na conjugação verbal, eles adicionaram o agente, porque o agente agora é colocado no lugar do nós, né? Ninguém fala informalmente nós fomos. A gente fala, a gente fala, né? A gente foi, entendeu? Então, isso foi incluído agora na gramática. Então, então ele sim. é a segunda Agora são pessoa. 7 pessoas. Não, o agente, exatamente, o agente está junto com o ele, o ela e você, que é a mesma conjugação. Então, ele fala, ela fala, você fala, a gente fala, entendeu? Para a criança é mais fácil de gravar, porque aí O ele, agente do que o do que o nós. nós. Obviamente que você ensina o Eu correto. vou ensinar, porque certamente meus filhos lerão Machado de Assis. Exato. Mas, caso você não tenha essa disponibilidade e seja mais fácil, aí você ensina o agente, porque na linguagem informal é o que estamos Funciona, né? funciona. E o importante é falar. Eu falo sempre isso. O importante é ser entendido, Uhum. né? Fala com sotaque, não fala. Não, mas ó, É, daqui a pouco nós vamos ver os meninos falando a gente fomos. a gente fomos. Vai ter. E tá tudo certo. Falando, a gente fomos é o que importa. Como um começo tá valendo, Tá né? valendo. Vivian, agora conta pra gente como foi sua infância no Brasil, como era a sua vida no Brasil antes de você mudar pra cá? Então, nasci no interior de São Paulo, sou a mais nova de 4. Meus irmãos moram todos no Brasil. E eu tive uma infância feliz, assim, vários amigos, né? Lá no Brasil tem muito disso. E meus pais moram na mesma casa até hoje, então voltar para lá é de volta ao passado. Com certeza. E eles fizeram algumas mudanças na casa. Às vezes eu chego lá e falo, pai, por que você tirou aquele portão? Né? Mas eu estudei na mesma escola a minha vida inteira. Todos nós estudamos na mesma escola. A gente foi até a 8ª série para uma escola e depois o segundo grau na outra escola. Então, eu estudei nessa escola. Eu me formei no magistério, na época era o que você precisava para ser professora. E eu comecei a trabalhar como professora com 17 anos. Porque você tinha que fazer os estágios e Uhum. tudo. E eu me lembro, quando eu era mais nova do que isso, eu já dava aula para as crianças na calçada. Já Então, gostava eu dessa parte. gostava, eu era professora do bairro. Uhum, eu sei. E, e daí, só que assim, como professor, naquela época, em 2000, 99, a gente não ganhava muito dinheiro e eu tinha sonhos maiores. Então, eu me mudei do interior e fui morar em São Paulo, mas não me adaptei muito. E eu fiquei só alguns meses lá, achei meio assustador assim mesmo. Uhum. Aí, meu irmão já morava em Campinas, que também é uma cidade grande do interior, e fui para Campinas, fiquei acho que uns 3 anos em Campinas, até me mudar para os Estados Unidos. Mas essa mudança de carreira, quando eu deixei de ser professora e fui trabalhar como representante de laboratório, foi bem difícil para mim. Porque eu gosto de estar no meio das crianças, sabe? Essa coisa do o ambiente escolar, para quem gosta de ser professor, é uma coisa muito fascinante, Sim, né? quando eu entro na escola das minhas filhas, aí eu já vou chorar de novo, porque eu choro toda hora. Quando eu entro na escola das minhas filhas, eu não sei te explicar, mas é uma coisa que toma conta da minha alma, assim. Eu entro, eu gosto do cheiro da escola, que é horrível, mas eu adoro. Eu gosto do barulho das crianças falando nos corredores, eu gosto daquela movimentação. A decoração nas paredes, fazer aquele Sim, mural. fazer aquele mural. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu tinha esse sonho. Eu quero dar aula numa sala de aula com as crianças vindo para a aula. E eu consegui isso, né? Porque com muito esforço a gente consegue chegar em algum lugar. Então, assim, eu tenho essas aulas presenciais com grupos aos sábados. É, tem lista de espera, que eu sou muito amada, sabe? É uma coisa muito louca. Quem entra na minha sala não sai mais. E eu falo, eu Acredito. devo ter doce, alguma coisa assim. Na verdade, eu tenho, né? Eu levo doce para os meus alunos. Ah, bom. Aham. Mas eu acho que você tem que incentivar a criança. Porque eu dou aula para eles no sábado. Quem quer estudar no sábado? É uma coisa que vem do seu coração, então, essa Exato. coisa de ser professor. Vem do meu coração.
Então, Mas aí a professora foi ser representante de laboratório. foi representante de laboratório no mundo total masculino, né? Porque Corporativo, meta, executivo. exato, bater meta, e só tinha, acho que eu acho não, eu era a única mulher da minha equipe. Então, devia ser competitivo, né? Porque é um Muito. mercado competitivo, né? É, e assim, agora tá mudando a passos lentos, mas naquela época a mulher não tinha muito espaço, sabe? Uhum. Tá mudando a passos lentos, eu acredito que vai melhorar, mas vai demorar pra gente chegar no mesmo nível, Sim, de ter uma de ideia, ter de uma ter uma ideia, de ter presença e ser ouvida com o mesmo valor, né? exatamente. Então, Ou pelo menos ter o mesmo tempo de fala, né? assim, eu demorei para chegar na onde eu estava no momento que eu decidi me mudar para os Estados Unidos. E a mudança para os Estados Unidos fez eu voltar para o zero. Uhum, te entendo. Então foi isso, sabe? Eu voltei para o zero. Eu tive que recomeçar a minha vida, me reestruturar. E demora, né? Eu acho que eu tô agora, nesse momento, no mesmo lugar que eu estava no Brasil quando eu me mudei para cá, porque é a mesma idade, mais ou menos. Então eu imagino que seja assim. Lá você tinha construído 20 anos, É, aqui você já construiu mais eu 20. renasci aqui, então agora eu ainda tenho 20. Sim, pronto. Pronto. Então tem E- esperança. Eu tô com 8. O tá vendo? que você acha que nós brasileiros deveríamos aprender com os americanos? A pontualidade. Você já aprendeu essa. Sim, né? Fui pontual. Eu já Uhum. estava nervosa porque ela marcou comigo às 10 e eu ia chegar aqui 10:02. É, Eu não gosto de me atrasar. E eu tenho muito do meu pai falando atrás: tá atrasado, tá atrasado. Meu pai sempre foi pontual. E nós não éramos pontuais, nunca. mas ele ensinou. Ele ensinou, mas a gente não cumpria. Aí quando chegou aqui nos Estados Unidos, eu vi que era feio chegar atrasado. É falta de educação chegar atrasado. Não Então, tem aqueles 5 minutos, não tem. 10 minutos de elegância. Se você está 5 minutos atrasado, as pessoas até compreendem, mas é É deselegante. deselegante, exatamente. Inclusive, numa festa, um jantar que você for convidado, é elegante você chegar 5 minutos adiantado. Mostra que você se preparou para Pra estar estar no ali. evento. Não é 15 minutos, porque pode ser que a dona da casa não esteja pronta É, ainda. Mas sim, 2 minutos, é. 5 minutos, um Ou no pouco antes, horário. no horário, É, é, é o que é esperado. sim. A pontualidade, e eu acho também que eles são, para adicionar mais uma coisa, eles são bem objetivos. Coisa que eu acho que na nossa cultura nós não somos. A gente dá muita volta para conseguir ou falar ou fazer aquilo que a gente gostaria, entende? Uhum, Então, eu gosto da objetividade, da pontualidade do americano. concordo plenamente. Eu acrescentaria o patriotismo também. Sim, além do Mas você patriotismo. colocou 2 pontos fantásticos, e é Sim, isso mesmo, eles são mais ouvidos, por isso eles acabam sendo mais produtivos. exato. Verdade. E o que você acha que os americanos deveriam aprender com os brasileiros? A gente é bem receptivo. Eu acho que a nossa receptividade em relação à outra pessoa que está chegando ali, eles tentam, mas eles não têm o carisma que o brasileiro tem. Aquele O acolhimento acolhimento, gratuito, né? exatamente. Então, assim, eu não me senti acolhida aqui por ninguém. Não vou generalizar, eu tô dizendo a gente está falando do americano, tá? Os brasileiros me acolheram quando eu cheguei, mas os americanos não. Porque é cultural, é deles, né? Você, ok, tá aqui, agora se vire, né? Com a informação que você tem. Eles podem até te dar uma mãozinha ali, mas não acolhe. Então, Eu acho até assim, eles têm muito um senso de dever. uhum, Se acontecer alguma coisa na sua casa, pegar fogo na sua vai casa, todo mundo toda ali. a sua comunidade americana vai lá te ajudar, É, porque é o que precisa ser feito. Eles têm esse senso, é uhum. deles. Quando se assustar, tá tudo resolvido. E dali eles vão embora e nunca mais vêm te Nunca visitar. mais você É um vai. pouco isso, não é? Isso. Eles têm esse senso de comunidade, Uhum. mas eles são individualistas, né? Assim, na vida Privado. privada É, deles. particular. Mas é isso. Mas eles poderiam aprender um pouquinho com a gente do carisma e a gente aprende um pouquinho com eles da pontualidade, da objetividade, e é isso. Tá todo mundo aí pra, ó, se unir, sabe? Não tem competição, não tem quem é melhor, quem faz melhor, tem união. Eu acho que é isso que as pessoas deveriam aprender, sabe? Trabalhar mais em comunidade. Adorei. Vivian, eu quero agradecer você Ah, ter vindo imagina. mais uma vez.
muito obrigada. Eu adorei conversar com você. Nós nos estendemos, mas foi ótimo, porque, Eu também adorei estar aqui. sabe, a gente tem uma vida parecida no sentido Uhum. que nós mudamos para um contexto igual, de um país diferente, com família para criar, com desafios profissionais, um vazio que não preenche. Então, eu gostei muito de me conectar com você, de você ter vindo, de você ter compartilhado, de você ter se vulnerabilizado, que também não é comum, Uhum. principalmente o imigrante, assim, parece que tudo tem que estar ótimo, principalmente no Facebook, no Instagram, Sim. a vida é maravilhosa, eu tô super feliz aqui, eu sou super integrada. Assim, eu gostei muito da sua sinceridade, de você vulnerabilizar, se emocionar até, de falar realmente assim, a verdade. Pra mim, é a verdade, assim. É, Ai, mas nossa, vocês estão muito dramática. Desculpa, eu sinto essas dores que você falou. sim. Fico feliz se a maioria não sente, mas eu tenho dificuldade de acreditar. Não, eu acho que assim, às vezes as pessoas pensam que quem tá aqui tá colocando um empecilho pro que tá lá, que tá querendo chegar. Eu acho que a verdade tem que ser dita. Então, assim, você tem que pesar. Ninguém nunca me falou os contras da América, só os prós. Então, eu vim acreditando no lindo mundo da imaginação. E esse lindo mundo da imaginação Não só existe! existe na sua imaginação, entendeu? Porque enfrentar o frio já começa por aí, não é para qualquer um, não é qualquer um que aguenta. São muitos São meses, muitos todo mundo. meses, né? E afeta a sua saúde mental, afeta a sua autoestima, afeta tudo em você, a temperatura Sim. baixa. E a solidão, sabe, que bate. Você não conseguir sair de casa, você não conseguir fazer a sua rotina diária, a sua caminhada, A sabe? dureza também, É. que é você ter que reformular uma rotina, porque a vida de uma dona de casa nos Estados Unidos é completamente diferente do Uhum, que a classe média, eu tô falando, tá? Brasileira conhece, no sentido que você consegue ter alguém para te ajudar com as crianças, ou dar uma faxina na casa. Aqui, não é todo mundo que consegue é. isso. A prestação de serviço aqui é muito cara. Então, até você conseguir estruturar tudo isso, olha, quando você vê, você já entristeceu e não Sim. se adaptou e não sabe o que é que vai fazer. Exatamente. Então, assim, para as pessoas que já estão aqui e às vezes estão se pensando que não tem saída, existem profissionais que podem te ajudar. Eu sempre recomendo você procurar um psicólogo, sabe? Não é vergonha para ninguém, porque às vezes você precisa só ter alguém para conversar, sabe? Para expor o seu sentimento, para você não chegar a adoecer, né? Sem saber o que fazer. Então, eu acho que quem está no outro país e pede ajuda para o amigo, sabe aquele seu amigo que você fala que é amigo dele, mas você nunca lembrou de mandar uma mensagem perguntando: Ó, você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Então, assim, lembrem-se que aquela pessoa pode estar precisando de você. Então, às vezes, é um recado que você precisa mandar para ela, Sim, sabe? a mudança começa com a A gente mudança mesmo. começa com a E gente. é uma dor que você passa, ou que você já passou, porque você já tem mais tempo aqui, não transformar isso num processo mais suave Numa mão para outra estendida, pessoa. estendida. E deixar essa competitividade de lado, né? Pra gente poder viver mais unido. E para a comunidade brasileira, você como uma brasileira que está aqui há 20 anos nos Estados Unidos, qual seria um ponto de melhoria que você identifica na comunidade aqui? Eu acho que deveria existir mais união entre as mulheres, menos as mulheres, eu estou dizendo porque são No as seu pessoas com quem eu contexto. convivo, mas menos competitividade, sabe? De achar, ah, eu não vou ajudar aquela pessoa ali, porque depois ela pode ficar melhor do que eu, sabe? E tipo, especialmente nas redes sociais, tem muita gente buscando ali um like ou um engajamento. Então, se você precisa do like, do engajamento do seu amigo, pense que o seu amigo também pode precisar de você, né? Então tem que existir uma troca em relação a tudo, sabe? Desde o que você aprendeu até o que você ainda está buscando aprender. Então, existe muita competitividade entre as mulheres e a gente tem que acabar com isso, né? Tem que Concordo. começar por você, sabe? Abrir o seu coração, abrir a sua mente e entender que tem espaço para todo mundo, Sim, sabe? que tá tudo bem, E que tá tudo contribuir, bem, ajudar, que exatamente. nós somos todos parte da comunidade.
Não adianta nós ficarmos apontando, porque a comunidade brasileira é desunida, porque a comunidade brasileira não se ajuda. Nós somos parte, vamos fazer a mudança que a gente acha que é necessária no dia a dia, não é isso? É isso. Obrigada, Prazer, Bia, é um viu? prazer. Eu amei estar aqui com você e eu espero que esses programas que você esteja gravando, essas entrevistas, elas cheguem a quem precisa escutar. Também. Vamos, eu estou bem feliz, confiante. É É isso. isso. A gente se vê. Obrigada, pessoal. Obrigada. Sua história de vida importa.